Curso Sempre. Inteligência em concursos. Tudo bem até agora? Ninguém desistiu, não quiseram se matar, isso é ótimo. Por isso que tem grade na janela, você sabe disso, né? Foi numa aula minha que o cara se matou, ele não aguentou. Vocês entenderam um pouco essa questão do compulsório do redesconto, sim ou não? Eu quero que vocês levem para a prova nesse primeiro momento. Que quem determina o percentual do compulsório é o Conselho Monetário Nacional. Quem recolhe o compulsório, nós vamos falar mais para frente. Mas se você entender essa primeira parte aqui, bacana, tá ótimo, sem problema algum. Ok até aqui? Vamos lá. Próximo item. Regular a Constituição, o funcionamento... Como é que é o nome? Moisés. Pergunta que você acabou de fazer. Antes de acabar a aula. Regular a Constituição, funcionamento e fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no Brasil, no país. Quantas moedas tem no Brasil? Uma moeda. Tem agora essas moedas virtuais, essas TOTS, essas coisas. O Banco Central tem muita dificuldade em entender isso. O Banco Central tem muita dificuldade de compreender essas estruturas. Muitas dessas instituições nem acabam abrindo no Brasil. Só para vocês entenderem. Um banco europeu que abriu um banco aqui no Brasil. Ele simplesmente vem para o Brasil e abre isso? Não. Ele vai chegar no Banco Central, vai ter que passar por, obviamente, um crivo, uma avaliação, tem toda uma regra para ser seguida. E ele vai ter que passar por todo esse processo. Antigamente comprava-se carta Magma, aquela coisa toda. Sim, é onde eu já vou chegar. É aí que a coisa vai misturando. Que lembra que aqui ele não faz a execução. Quem faz a execução é quem? Não, está escrito ali, eu já vou chegar onde pega o probleminha aqui do Conselho Monetário. Só que se o Conselho Monetário Nacional entender que aquela instituição financeira não é uma instituição adequada ao que o Conselho quer para o Brasil entre meios de pagamento, entre estrutura bancária, ela não autoriza. Mas quem vai dar essa ordem lá na ponta para o banco, quem é? O Banco Central. Então ele vai regulamentar a Constituição. Olha, financeira no Brasil tem que ser dentro desse quadrado aqui. Se sair desse quadrado não é financeira, vai ser uma outra coisa não financeira. Ok? O funcionamento e a fiscalização de todas essas instituições também é uma competência do Conselho Monetário Nacional, que ele delega para quem executar? Banco Central. Só que existem instituições financeiras no Brasil que não estão embaixo do Banco Central. Estão embaixo da CVM. Quem pega na massa, quem executa é o Banco Central. Vai confundir porque você vai entender assim, fiscalizar quer dizer que eu tenho que ir lá fazer? Não. Não necessariamente. Você vai criar as normas de fiscalização. Perfeito. E vai fiscalizar que essas normas sejam executadas. E vai executar essas normas via ou Banco Central, ou CVM, ou as instituições de previdência. Ok? Essa questão que você comentou dos bancos estrangeiros, tem um documento que é emitido por algum órgão do governo também para ser instalado aqui no país, não tem? Tem. É a carta Magma, né, que antigamente eles compravam. Instituições financeiras no Brasil. Eu vou falar a instituição financeira, vocês me falam de que país ela é. Caixa Econômica. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, HSBC. Inglês. Santander. Espanhol. Citibank. Americano. Os maiores bancos do Brasil, que operam no Brasil hoje, são todos brasileiros. Mas entre os 10 maiores bancos que operam no Brasil, praticamente metade não é banco brasileiro. Só que, por exemplo, se o Citibank, onde eu trabalho, quiser fazer uma operação aqui no Brasil, deixa eu pensar em uma bem cabeluda. Eu quero fazer uma operação em que eu pego um imóvel, transfiro para o nome do banco e empresto dinheiro para o cliente com esse imóvel como garantia. Dá para fazer isso no Brasil hoje? Com a legislação atual que a gente tem, quase impossível.
Nos Estados Unidos é comum. Então ele vai seguir a regra do Brasil para fazer essa operação. Tipo hipotecar. Nos Estados Unidos ele consegue fazer isso. Aqui já é mais complicado. É difícil hipotecar a sua casa. Tem uma casa quitada, vão no banco e hipotecar para conseguir dinheiro. É fácil fazer isso? A legislação brasileira, a regra de crédito, a disciplina de crédito aqui é diferente. Então ele segue a regra de que país? No país que ele está instalado. Ok? Então você está me dizendo que todos os bancos são iguais? Não necessariamente. Ok? Vamos lá. Falar sobre o Banco Central. Só voltando aqui para terminar sobre o Conselho Monetário. Alguma dúvida aqui? Além da fiscalização, que você ficou aqui bolada com a palavra? Alguma palavra de ordem aqui? Ok? Ok, Alex? Ok. Depois, mais à frente, a gente vai falar sobre essas palavrinhas-chave que vocês vão levar para a prova. Maravilha? Bom, se o Conselho Monetário Nacional regula, dá toda a ordem para que seja feita as instruções, agora a gente vai falar sobre as duas instituições que fazem com que tudo que foi decidido aqui chegue na ponta. Como eu vou falar agora sobre Banco Central, é uma coisa que mais está na vida de vocês. Eu vou explicar algumas coisas sobre o Banco Central. Vou linkar com coisas que não caem no edital, pelo menos não está no edital, mas eu vou fazendo isso para tentar fazer com que vocês entendam o mais simples possível na construção da compreensão da matéria. Porque você pode ler essa matéria e decorar e ir embora. É uma matéria fácil, né? Uma matéria do dia a dia. Vocês não chegam na casa do namorado, do marido, da mulher, no boteco com os amigos. Vamos falar sobre o sistema financeiro nacional. Você percebeu que agora o Banco Central aumentou? É uma conversa de bar, gente. Conversa de bar. Para mim é uma conversa de bar. Para vocês também vai ser uma conversa de bar. Ok? A partir de hoje. Banco Central. Existem pessoas, eu acho horrível quem fala isso, horrível. Acho até chato, que diz que o Brasil tem dois bancos centrais. Que é o BNDES, que empresta dinheiro para quem ele quiser, e o Banco Central. Sacanagem, gente. Acho muito sacanagem. É só o Banco Central. Tá? O Banco Central é o órgão máximo regulador das instituições financeiras no Brasil. Regulador, fiscalizador, normatizador e executor. Ele foi criado há muito tempo, lá em 1964, como forma de fazer com que todas as instituições financeiras, que são aquelas que vocês acessam, respondam para uma instituição só. O Banco Central fica em Brasília, nós temos um Banco Central aqui em Curitiba, fica na Marechal Deodoro. Não sei se vocês já viram um prédio, está escrito Banco Central. Aqui, lembra que eu falei do Conselho Monetário Nacional? Não tem um prédio? Aqui existe um prédio. Você vai no Banco Central. Então tem aquele filme Assalto ao Banco Central, já viram? Aquele é um filme real. Os caras roubaram dinheiro que estava lá dentro escondido. Por isso que o banco não quer mais guardar dinheiro na agência. O que eu vou falar não sei se é verdade, então se alguém me processar nesse vídeo eu posso dizer que é mentira, porque eu já falei para vocês que não sei se é verdade. Diz que banco não faz nem seguro mais de agência, que é mais barato ser assaltado do que ficar pagando seguro, porque banco não tem dinheiro. Gente, pensa bem. Vamos pensar um cabeça de bandido? Não, vamos pensar uma cabeça de bandido. A Mega Sena está acumulada hoje. Onde vocês acham que tem mais dinheiro para você assaltar hoje? Dentro de uma agência bancária ou dentro de uma maior lotérica que tem em Curitiba? Eu razoavelmente não sei qual é. Óbvio. E é mais fácil você assaltar o banco, porta giratória, 200 seguranças, sistema de alarme ou uma lotérica? Não, ninguém mais rouba banco. Os caras estão gravando. Vamos conversar depois, que não estiver gravando sobre isso. Mas sabe que tinha um banco aqui no centro, que o cofre ficava no prédio do banco. Ninguém trabalhava no banco sabia. Essa história é bem antiga. Os caras entraram na agência na sexta-feira à noite, na agência, e foram cortando as paredes até chegar no prédio do lado para subir no cofre e roubar. Os caras só foram ver isso na segunda-feira, quase de manhã, quando os caras estavam saindo com um monte de malota e prenderam todo mundo. Mas ainda tem que ter, obviamente, os bancos com um lugar aqui, mas o dinheiro basicamente fica guardado no Banco Central. Chega a Rony, lá, umas 15 viaturas, fecha a rua para descarregar. Daí chegam 5 caminhões para descarregar. Acho que tem umas 4 vezes por ano. Beleza, hein? Precisam pegar a data. Precisam pegar a data desses, né? Tu encontrar os caras da Rony só, né? Vamos lá.
É uma instituição que é uma... Esse nome cai muito em prova, é uma autarquia, quer dizer, é uma instituição federal ligada a um órgão federal. A principal missão institucional é segurar o quê? Estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido. A principal obrigação do Banco Central é fazer que aquele dinheiro que você tem no bolso valha o que você realmente acredita ou entende que ele tem valor. Que aqueles teus R$100 amanhã valham R$100. O que eu quero lembrar a vocês que até alguns anos atrás, principalmente, acho que basicamente toda a sala, vocês não sabem o que é inflação alta. Inflação alta é o seguinte, você ganha R$100 no mês, no dia 1º, no final do mês esse dinheiro vale 30 do mês. Então, uma das funções do Banco Central é isso. E eu já vou explicar como é que você faz esse tipo de estrutura no Brasil atualmente, ok? Depois de domingo, se tiver segundo turno, aí já é uma outra história, a gente não sabe como vai funcionar. Bom, Banco Central. Essa sigla pode cair assim na prova, ou pode cair assim. O mais comum é essa aqui, tá? Bacen. Mas cai na prova, às vezes, BCB. Putz, eu não sei o que é BCB. Banco Central do Brasil. Ele tem diretores. Como que é feita a nomeação de diretores? Pelo presidente da República. Depois esses diretores vão lá para o Senado e eles vão fazer o quê? A guarição pública. E aí é feita uma votação secreta para aprovar se esses diretores podem ficar ou não. Basicamente hoje é um colégio de diretores, depois lá no Copom a gente vai falar um pouco mais sobre eles. O presidente do Banco Central não necessariamente é um diretor da casa. Vou dar, hoje o Tombini, que é o diretor do Banco Central, é um cara concursado, é um cara de carreira do Banco Central brasileiro, ele é essa figura, mas os últimos presidentes do Banco Central não são. São pessoas nomeadas pelo presidente da República, passado pelo crivo do Senado, para fazer a direção dessa instituição. Só para vocês lembrarem, na história mais recente do Brasil, o presidente do Banco Central brasileiro na geração Lula, na época do Lula, era o ex-presidente do Bank Boston, em Nova York. Ok? Era um banqueiro, teoricamente. Hoje não é mais, hoje é um cara técnico de mercado, um diretor que tem carreira. Qual que é o melhor ou pior? O que vocês acham? Gente, está gravando, é a hora, o momento de vocês se abrirem, falar o que vocês acham da vida. Vocês vão votar para a Marina, que quer ter um Banco Central livre e autônomo, ou vocês querem votar na Dilma, que tem um Banco Central que ela pode controlar, que ela não pode? Qual que é a visão política de vocês, gente? Falem. Hein? Qualquer coisa menos a Marina. Olha, esquecendo ideias partidárias, o que vocês acham que é mais interessante? O Banco Central independente ou não? Não. Tem que ser controlado pelo governo. Você acha? Você tem certeza? Tá bom. Por que você acha isso? A gente tem uma economia de mercado flutuante, não é? Não basicamente. Que o governo mete o bedelho em tudo. É, por isso que tá essa cagada. Porque meteram o B dele numa taxa de juros que é o que ele faz. Só que, se eu deixar ele independente, ele pode tomar posturas que não sejam interessantes para a população. E aí, o que é bom? Como é que é hoje? Hoje, o governo manipula tudo. Hoje o governo ele controla muito o Banco Central, como que sempre foi. O Banco Central tinha sua autonomia dentro das regras que o Conselho Monetário Nacional fazia e tocava essas regras dentro desse contexto. Como que é no resto do mundo? Qual é o modelo mais vencedor no mundo? Banco Central independente ou Banco Central com controle de mão de ferro do Estado? Tem os modelos em todos os lugares do mundo. Tá? Você pega um Federal Reserve nos Estados Unidos, ele é totalmente independente. Tanto que tem quebra-pau lá do presidente do Fed com o presidente americano, eles se matam para controlar a economia. Funciona lá. Outros países não funciona, depende do momento que você está vivendo. Eu vou dizer o seguinte para você, a intervenção pesada do Estado no Banco Central nos últimos anos não foi eficiente. A não entrada do governo em outros momentos do Banco Central também não foi eficiente. Você não pode... se você quer ter uma economia de mercado, você precisa ter uma economia de mercado. Você tem que ditar regras, você tem que ter seus controles, você tem que fazer isso. E você tem uma instituição forte para fazer isso.
que é o que o Banco Central faz. Eu já vou explicar como é que ele faz todas essas estruturas, que foi uma coisa que você me perguntou ali que você anotou. Bom, o que vai cair na prova de vocês de Banco Central dessa primeira largada aqui? Que é ele que faz toda a execução das ordens do Conselho Monetário Nacional. Quando se fala de instituições financeiras, é ele que vai garantir que o sistema financeiro do Brasil seja sólido e eficiente. É ele que vai fazer com que a moeda seja estável, em que você saiba que aquele dinheiro que você tem, se você precisar de 300 mil reais no banco, vai ter os 300 mil reais, em dinheiro, numa cédula bonita para você, que a cédula brasileira é bonita. Tirando a de 100, eu nem uso mais nota de 100, parei, porque minha carteira é pequena, massa, eu tive que parar. Parei muito grande. Vocês viram a nota de R$1 que vale não sei quantos reais agora, vocês viram essa? O Banco Central não é R$300, né? A nota de R$1 não é mais emitida. Nota de R$1 não é mais emitida no Brasil já há um bom tempo, e moeda de 1 centavo. Então a nota de R$1 em perfeito estado hoje, para colecionador, vale R$300. Eu tenho 5 lá em casa, tô me chamando no Brasil. Olha, vá atrás, no futuro você vai ganhar um bom dinheiro. O Plano Real existe há quantos anos? 20 anos. Se vocês forem para os Estados Unidos, o dólar existe há quantos anos? Há mais que 20. Toda a vida. Muito mais que 20, né? Moeda de 1 centavo ainda é cunhada nos Estados Unidos? Ainda é cunhada nos Estados Unidos. Nota de $1 ainda existe nos Estados Unidos? Sim. Tanto que tem aquela máxima que fala, primeiro $1 que você ganha, você tem que guardar para te dar sorte. Já viram isso? Ah, pobre não, só usa Guarani, né? Moeda paraguaia. Não conhece. O lugar mais longe que você foi fora do Brasil foi no Paraguai, né? Foi o primeiro lugar que eu fui. Nossa, gente, adorei. Eu tive 2 lugares que para mim deve ser o portal do inferno. O primeiro é o Paraguai, dia de calor pós-chuva. O inferno, a entrada do inferno deve ser aquilo ali. A hora que você... Isso, exatamente, papelão. O segundo estágio do portal do inferno, Salão da Marli, 7 de setembro, num sábado. Meninos já entraram lá? É o portal do capeta. Se vocês não entenderam, vão lá. Então, sem fazer nada, entrem lá, vocês vão entender. Já foi? Não estou concorrente? Bizarro aquilo lá. Pelo amor de Deus. E, porra, mulheres não, mas, cara, que aquilo lá, bicho. Ah, e 25 de março também. Ah, 25 de março é bacana pra 4 caramba. horas da tarde, com Coisa os mais linda. na cabeça. Coisa mais linda. Não é o inferno. O bom sair da 25 de março é você passa ali no Bom Retiro para comprar roupa e já cai na Cracolândia, na quadra de baixo. Já estão tudo em casa. Bonito. São Paulo é bacana. Eu estava ontem lá, eu fiquei 2 dias lá, não sabia se eu estava descarga ou não. Coitado, estão sem água, né, gente? Bom, não soltei, deixei. Bom, o que vai cair do Banco Central é isso aqui. Agora, como que ele operacionaliza tudo o que vocês ouviram até agora? Então, vamos lá. Competências do Banco Central, o que basicamente vai cair na prova de vocês. Primeira coisa, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e do sistema financeiro. Acabei de falar isso. Esse é o básico. Executar a política monetária mediante a utilização de títulos do Tesouro Nacional. Professor, agora deu um tilt elétrico na minha cabeça. Então vamos começar do zero. Lá no governo Fernando Henrique, o governo Collor também tinha isso, mas muito mais no governo Fernando Henrique, que depois foi se alterando ao longo do tempo. Eu vou fazer uma tabelinha aqui para vocês, que vocês vão entender o que eles fizeram lá na frente. Então aqui, ó, banco, entenda-se aqui instituição financeira em geral, tá? Como não cai na prova de vocês, eu vou dar um nome só simbólico, num geral, mas para vocês entenderem o que cada coisa faz. Aqui eu vou colocar uma empresa que pode ser de capital aberto ou fechado, a gente vai estudar isso, tá? Mais para frente, mas é só para entender o que é esse título. E aqui o governo. Quando você vai no banco e empresta dinheiro do banco para o banco, quando o banco precisa emprestar dinheiro de você para dar um financiamento imobiliário, você vai lá no banco e o banco emite um título para você. Como que é o nome desse título que o banco emite? CDB. Então quer dizer o seguinte, que o banco emprestou o dinheiro de você e deu para você um título que vai remunerar alguma coisa para você. Vai remunerar taxa de juros,
vai remunerar a taxa de inflação, vai ter uma taxa pré-fixada. Esse é o CDB, esse é o título que o banco emite. Quando é uma empresa privada, quando ela vai emitir um papel de dívida, como que é o nome desse papel? Debêntures. Não se preocupe com isso agora, que você vai estudar isso mais para frente, eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Debêntures. Quando o governo precisa emitir um título para captar dinheiro, porque o governo ele precisa retirar dinheiro da economia ou recolocar dinheiro na economia, ele emite o que se chama de título público federal. Então existe um cara chamado Tesouro Nacional. Não é a Casa da Moeda, é o Tesouro Nacional que emite títulos da dívida do governo. Não precisa anotar isso aqui, tá? Mas se quem quiser anotar também não vai perder nada. LFT, LTN e as NTNs. Essas aqui são as notas mais básicas. Letra Financeiro do Tesouro, letra Tesouro Nacional, nota do Tesouro Nacional. Parênteses. Não cai na prova, existe uma discussão de mudar o nome disso aqui, e se mudar o nome disso aqui, eu acho que pode cair numa prova. Se mudar o nome. Se não mudar o nome, gente, não tem por que cair. Como que o governo faz então? Então o Conselho Monetário Nacional fica controlando o meio circulante. Gente, se eu aumentar ou diminuir o compulsório dos bancos, eu tiro dinheiro da mão de vocês rápido ou coloco dinheiro na mão de vocês rápido? Não necessariamente. Eu acabei de contar que os bancos tiveram a obrigação de não recolher mais compulsório, mas emprestar dinheiro, e os bancos falaram, não vou emprestar dinheiro. Basicamente é isso. Mas quando o governo fala assim, olha, vamos tirar dinheiro mais rápido do mercado, ele emite título e fala o seguinte, qual o papel é mais seguro? CDB de um banco, debênture de uma empresa ou título do governo? O título do governo, com certeza, é o mais seguro. Sem sombra de dúvidas nenhuma. Porque se o governo der calote, ferrou geral. Então o governo fala o seguinte, como é que é o nome? Rafa. Rafa o quê? Rafael, tá. É que eu tenho uma amiga que se chama... como é que é o nome completo dela? Eu já vou lembrar, eu já vou falar. Lembrei o resto do nome. O nome dela, ela chama-se Fran, mas todo mundo chama ela de Fran, mas é porque o nome dela é Francione. Então ela acha feio, então ela fala Fran. Eu fiquei curioso como é que podia ser o seu nome. Tipo, o meu é só Anildo mesmo, né? A cagada já é completa. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar um título, você tem dinheiro na mão, e ele fala, olha, eu tenho um título do governo seguro, com prazo bom, com uma taxa boa, e vendo para você esse título. Você vai comprar esse título e não vai mais ter dinheiro. Eu vou tirar o dinheiro de você e vou pôr no bolso. Eu governo. E você passa a ter um papel na mão que tem uma rentabilidade e tem um prazo de vencimento. Você tem dinheiro para comprar bolsa na Louis Vuitton? Sim ou não? Não tem. Eu tirei o dinheiro de você. É a forma mais rápida de eu tirar dinheiro. Como que o governo... Vocês podem comprar título do governo se vocês quiserem? Sim ou não? Sim. Vocês podem comprar tanto individualmente o título do governo via uma corretora, tem leilão toda quarta-feira, as corretoras têm títulos dentro das corretoras, os bancos têm, ou vocês podem comprar coletivamente dentro de um fundo. Fundo DI, fundo de renda fixa, fundo multimercado, são fundos que têm papéis do governo. Agora eu quero fazer o seguinte, agora eu quero devolver esse dinheiro para a Rafa. O que eu faço? Pego o dinheiro e recompro o título dela com mais juros e pego o título de volta. E deixo ela com caixa. Agora ela está com mais dinheiro do que ela tinha antes, porque é o capital que ela investiu e mais uns juros. Esta operação, que você anotou com o nome de Open Market, é compra e venda de título público. Então você veja, eu quero aumentar o meio circulante, eu recompro os títulos. Eu quero diminuir o meio circulante, eu vendo. E eu vou tirando e controlando dinheiro no mercado. Tudo bem até aí? Quem faz essa execução? O Banco Central. Quem que emite o título? Tesouro Nacional. Existe uma instituição chamada Tesouro. Vou contar uma historinha para vocês. O Tesouro Nacional estava com um problema. O Tesouro Nacional tinha vendido muito título e não estava tendo dinheiro para pagar nos vencimentos, porque esses títulos têm vencimento. Você pode comprar título para um mês, para um ano, para 10 anos, até 2050. O título mais longo do governo que se compra hoje, vencimento 2050.
Com juros, lá em 2050. Se você quiser vender antes, você vai vender a mercado, que a gente chama. A mercado é o seguinte, eu comprei esse papel por R$100. Se eu quiser vender hoje, eu levanto ele no mercado e falo, estou vendendo. Você quer me pagar R$100, quer pagar 90, quer pagar 100? Essa variação de preço depende do humor do mercado. Tá? Tem uma lógica, não vai cair na prova de vocês, não vou entrar no detalhe. Muito bem. Os vencimentos estão chegando, o Tesouro Nacional está sem dinheiro para pagar. O que o Tesouro Nacional fez? Pegou emprestado de alguém. De quem? Da Caixa Econômica. Só que aí o Tesouro fechou a conta, no tal do superávit primário, não vai cair muito na prova de você superávit primário, só de balança comercial, mais para frente eu falo. E emprestou dinheiro para o BNDES para cobrir um furo lá. Resumo da ópera. O BNDES deve para o Tesouro deve para a Caixa Econômica. Eu não estou fazendo crítica ao governo, estou contando o que eu li no jornal, porque eu leio muito, muito. Não acredito em tudo, mas leio muito. E é assim que funciona. Posso perguntar? Pode. É uma coisa que foge, mas é uma dúvida. Se eu como título de renda fixa, Aham. o título do governo, ele é fixado em qual parâmetro? O que eu posso fazer para ter essa rentabilidade? Aí varia da tua vontade. Existe o que chamamos de pós-fixado, Isso que eu queria saber. que é atrelado à taxa Selic, que é a taxa de juros, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Existe o pré-fixado, que pode ser tanto uma taxa pré-fixada de juros, ou pode ser, por exemplo, num índice de preço, como é uma NTNB. A NTNB te paga IPCA, que é um índice de inflação, e mais uma taxa de juro pré. Tá? Só que essa, por exemplo, paga prêmio semestral, essa aqui é só no vencimento, essa aqui só no vencimento. Mas não cai na prova de vocês. Se mudar o edital, estava falando com um professor de matemática agora, eu vou fazer uma aula sobre estrutura de títulos, se cair isso no edital. Aí eu mostro para vocês matematicamente essa conta toda, como é que faz, como é que calcula, papapá. Aí o professor de matemática, quando for dar aula para vocês de matemática financeira, ele agrega esse conhecimento, fica fácil para vocês entenderem. Isso aí eu estou estudando para o dia. Para fazer o quê? Fazer o dia do CPA10. Ah, CP10 é fácil. Nossa, Fiz 2 vezes que passei. não passou? Que eu não te expliquei ainda. Então tá bom. A minha irmã, que é uma jumenta, eu expliquei para ela 2 horas de CPA10, ela passou. Se eu te explico, você com a minha inteligência, explicar em 10 minutos, você gabarita. Nossa, mas então Fácil. duas aulas com você, então. Pensa o seguinte. Primeiro conceito, o que é taxa pré? Não existe uma taxa pré, o preço do papel é pré. É descontado o valor aqui. Fácil sabendo quanto que eu vou ganhar lá na frente. Perfeito. E aí que está a questão. O que o governo fez? O governo parou de emitir esse título aqui e começou a emitir pré. Por que para o governo é melhor emitir título pré? Porque dependendo do que ele está fixado, o governo ele vai ter que pagar mais. Porque eu sei quanto que eu tenho que pagar lá na frente. Se eu compro um título, vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão comprar um carro. Eu chego para você e falo assim, a partir de hoje, você vai me pagar 1% ao mês. Você sabe a partir de agora quanto você vai me pagar, concorda? É 1% ao mês. 1% sobre quanto? Sobre 10 mil. Você sabe certinho. Vamos mudar. Eu vou vender o carro assim para você. Eu te empresto 10 e cobro de você 10% da variação da taxa de juros de mercado. Se a juro subir, o que acontece com a tua prestação? Sobe junto. Se o juro cair, a tua prestação cai. Mas você quer ficar com esse risco na mão? Quer ficar com mico? Não. Então o governo foi tirando as LFTs e foi trazendo mais para a LTN e notas do Tesouro, onde o governo tem um controle melhor de como vai fazer isso. Entenderam agora o que é executar a política monetária comprando e vendendo título? Sim ou não? Quem disser não, ganha uma bala. Que eu não tenho aqui, eu trago na próxima aula. Todo mundo entendeu? Então tá, posso chamar um para explicar aqui? Tem mais 1 minuto de aula. Tem mais 1 minuto? Tem 1 minuto desse link, dessa gravação. Quem quer vir explicar de novo? Oferta e demanda, lembram? É a mesma ideia. Eu tiro dinheiro no mercado, reponho dinheiro no mercado. Se tem muito dinheiro no mercado, as pessoas compram mais, a economia cresce junto com uma possível inflação. Se eu tiro dinheiro no mercado, as pessoas consomem menos, reduzo o crescimento, reduzo o preço sobre a inflação. Professor, então executar a política monetária é tirar e colocar dinheiro no mercado. Nesse primeiro momento, usando título do Tesouro Nacional, sim. Executar a política monetária é isso. Mediante utilização de título. Qual que é a política monetária hoje? Que política monetária você quer? Qual é a política monetária atual vigente no Brasil?
Pergunta aí para a próxima aula. Fechado?